Depois de décadas, Cuba e Estados Unidos voltaram a ter relações diplomáticas. Essa mudança surpreendente inspirou este programa, que vai analisar o que está bombando no Brasil e no mundo sob um ponto de vista de esquerda. Seja lá o que significar ser de esquerda hoje em dia. Ao invés de atender ao pedido de ultraconservadores, vá pra Cuba, o programa trouxe Cuba para cá. Para começar, apresento a equipe do programa, que nem precisaria de apresentações. O professor e coordenador do MTST, Guilherme Boulos, o jornalista e deputado federal, Jean Willis, e a jornalista e escritora, Laura Capriglione. No dia 1º de fevereiro, o deputado federal Eduardo Cunha, que definitivamente passa longe de ser amigo do Palácio do Planalto, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com uma votação super expressiva. A derrota é mais uma dor de cabeça para Dilma, que tem sido acusada de estelionato eleitoral. Desde que venceu as eleições, abraçou políticas que deixaram o mercado feliz, a direita perplexa e a esquerda indignada. Jean, o defensor da família e dos bons costumes, Eduardo Cunha, será um entrave para os direitos humanos na Câmara? Olha, Sakamoto, primeiro é preciso dizer que essa imagem de defensor da família dos bons costumes é, na verdade, uma cortina de fumaça para Eduardo Cunha esconder o que realmente importa na vida dele, que é o fato dele ter mais de duas dezenas de processos na justiça por corrupção, né? E é importante lembrar que essa vitória cachapante a qual você se refere, na verdade, é uma vitória conseguida mediante negócio, um balcão de negócio, em que ele transformou a Câmara dos Deputados, né? E ele vai ser um entrave à pauta dos direitos humanos, porque ele sabe que aí, investindo aí, atentando contra os direitos das minorias, impedindo que a comunidade de direitos se estenda a essas pessoas, falando essas frases demagógicas, tentando interpelar as pessoas a partir daí, é que ele esconde o que realmente interessa, eu acho, na figura do Eduardo Cunha, que é o grande negociador, né? Eduardo Cunha é hoje um cara, como eu já disse, com dezenas de processos de corrupção e um cara que todo mundo sabe lá e todo mundo comenta, ajudou, sabe-se lá como, muitos deputados a conseguirem financiamento para suas campanhas. Guilherme, na sua opinião, com tudo que está se desenhando aí, com este início de governo, né, Dilma fará um mandato de esquerda? Olha, Sakamoto, a gente até tentou acreditar nisso, né, mas ela não ajudou muito aqueles que buscaram propor ou acreditar que haveria um mandato de esquerda. É fácil seguir o caminho das alamedas neoliberais. Difícil é recuar, né? Para fazer o retorno depois de todas as medidas que tomou, em 3 meses, aumentou os juros 3 vezes seguidas. Indicou o Bradesco para ministro da Fazenda, né? Aumentou impostos, gasolina, ou seja, fora o corte, as MPs do corte de direito trabalhista, corte de investimento social, esse caminho é um caminho difícil de voltar. Até porque teve a oportunidade, com o caldo social que se mobilizou no segundo turno, né? Pessoas que poderiam dar respaldo, movimentos que poderiam dar respaldo a uma virada política de um programa mais popular, mas esse respaldo não é eterno. Na medida em que ela toma outros caminhos, depois, se ela quiser fazer o retorno, ela vai olhar para trás e talvez não encontre ninguém. A eleição do Eduardo Cunha, é fácil a gente colocar a eleição do Eduardo Cunha na conta da Dilma, por causa disso tudo que está acontecendo. Agora, o Congresso, quando se abriram as urnas do ano passado, a gente já sabia que o Congresso era o Congresso mais conservador, o que tinha a bancada da bala mais robusta. Sim. A gente já sabia que era um Congresso conservador. Então, eu acho que a eleição do Eduardo Cunha é o tipo de coisa que não dá para a gente colocar na conta da Dilma. Porque, bem ou mal, essa virada à direita do Congresso já estava dada no ano passado. O que eu acho é que o que a gente está assistindo é, ao contrário, um problema de um imobilismo da esquerda, o imobilismo dos partidos de esquerda, e dentre os partidos de esquerda, do maior partido de esquerda, que não está conseguindo dar nenhum, que é o PT, que não está conseguindo dar nenhuma resposta a essa situação política que está dada no Congresso lá. Então, eles falaram o seguinte... É um pouco bondosa, chama o PT de partido de esquerda, né? Mas a gente PT, poderia entrar nesse... Tudo bem, a gente pode até discutir isso, mas o fato é o seguinte, a Dilma foi eleita sendo identificados, os movimentos sociais e tal, votaram na Dilma porque identificavam nela uma plataforma mudancista, a ênfase do programa dela era mudança, essas coisas todas. Mas o que a gente viu é o seguinte, o PT acabou a eleição, o
PT começou a se comportar como um partido derrotado. Nós estamos há um mês da posse da Dilma e nós já estamos vivendo o luto de uma derrota. A única alternativa que o PT se deu foi qual? Foi pegar e falar o seguinte, vamos ficar de bem com a direita. E aí vem o acordo o Guilherme queria falar antes, ele estava já com uma cara um pouco de contrariado, né? Porque você falou até movimentos sociais, você tocou a... Os movimentos sociais apoiaram a Dilma. Não, apoiaram no segundo turno e fizeram mobilizações depois da vitória, Laura. Nós mesmo fizemos uma mobilização aqui com 20 mil pessoas em São Paulo por um programa de reformas populares contra a direita, né? Tinha um caldo vivo da sociedade que ela podia ter se apoiado naquilo para fazer mudanças. E ao contrário, quando você diz de fato, o Congresso é um Congresso altamente conservador e isso não é da conta da Dilma. Agora, quando ela compôs um ministério tão conservador quanto o Congresso, com Cátia Abreu, com Kassab, com Levi, o argumento era, vamos então pegar as figuras da direita para poder neutralizar derrotas no Congresso. Bom, e um mês depois desse ministério, o Eduardo Cunha foi eleito com essa mesma base. O PT sabia que não havia ambiente para um candidato do PT à presidência da Câmara. O PT poderia ter sido um pouco humilde, menos arrogante e composto com um nome que permitisse, por exemplo, que Eduardo Cunha fosse derrotado. Então eu digo que a vitória de Eduardo Cunha eu coloco no colo do comportamento do PT. O PT poderia ter apoiado Júlio Delgado, sem o PSDB. Poderia ter apoiado Chico Alencar. São figuras muito mais carismáticas, que não enfrentam resistência, e eles poderiam ter vencido Eduardo Cunha, ou levado a um segundo turno de maneira mais clara. No dia 4 de fevereiro, a presidente da Petrobras, Graça Foster, e 5 diretores rodaram como consequência do escândalo de corrupção envolvendo a mais importante empresa brasileira, grandes empreiteiras e importantes parlamentares. Já me explica uma coisa, você estava comentando sobre isso. Muitos políticos de diferentes partidos recebem doações de campanha de empresas privadas como empreiteiras. Podemos dizer que essas companhias amam a democracia? A gente pode dizer que ama. Ama certa expressão da democracia. Eu acho que eles amam os seus negócios, sabe, Sakamoto? Porque essa é uma contradição que aparece lá no Congresso Nacional com a PEC do Vacareza, né, essa PEC que institucionaliza a doação privada de campanha, indo contra a interpretação do STF, que por 6-1 já votou contra o financiamento privado de campanha, e a gente vê essa contradição, sem querer aqui fazer críticas à mídia, nem fazer essa simplificação rasteira à mídia, mas aparece em muitos jornais, por exemplo, eu vou dar nome a um deles, o Globo, por exemplo, tem essa contradição, ao mesmo tempo que condena a corrupção na Petrobras, que todos nós condenamos, insidiosamente elogia Eduardo Cunha, que é o cara que faz da Câmara um balcão de negócio, que faz do seu mandato digamos assim, o meio em que as corporações podem se apropriar da coisa pública. Ora, por que o PT, que teve sempre como, pelo menos lá atrás, historicamente, a bandeira da ética, da correção, dos atos públicos transparentes, né, ele agora se vê envolvido? Porque por mais que as pessoas possam fazer a crítica, a mídia aqui exagera, a mídia aqui não exagera, claramente tem DNA, tem mão de atores e políticos ligados ao PT ou do próprio PT, no meio de toda aquela esbórnia lá da Petrobras. O que aconteceu? Eu acho que a palavra governabilidade quer dizer muita coisa má hoje em dia no Brasil. A ideia de que a gente tem que governar, garantir a governabilidade a qualquer custo, fez com que o PT se aproximasse de determinados partidos e determinadas práticas e tal, que ele acabou emulando mesmo, ele acabou jogando junto e tal. É uma pena, eu acho uma super pena que o partido tenha perdido esse grande discurso, que era o discurso da moralidade. Mas eu também admito que eu acho que é importante também ressaltar, quer dizer, a gente vê os caras do PT, muitos caras do PT, não todos os caras do PT, mas a gente vê muitos caras do PT envolvidos com esse tipo de sacanagem e tal no Congresso. É verdade? É verdade. Mas a gente vê também que é no governo do PT que isso está sendo apurado. Quer dizer, isso nunca foi apurado. A gente sabe que o escândalo de corrupção na Petrobras vem desde que a Petrobras é Petrobras. Quer dizer, para homenagear os nossos amigos de Manhattan, o Paulo França já denunciava a questão da corrupção na Petrobras há 1 milhão de anos. Essa caixa de esgoto só foi aberta agora, foi aberta nesse governo que está deixando as investigações acontecerem e não tem nenhum engavetador. Colocar a corrupção como patrimônio de um partido é o maior dos equívocos. A corrupção está
no DNA deste sistema político. Você mencionou o sistema de financiamento privado de campanha, e que eu acho que é importante nesse momento, Sakamoto, Jean Laura, a gente mencionar a manobra escandalosa que está sendo feita. As empresas financiam, essas empresas constroem os seus esquemas, tanto em estatais, mas não só, com todo tipo de contratação pública com isso, desde sempre, né? Mas a manobra do Eduardo Cunha, o negócio que você mencionou do Vacareza, com o Gilmar Mendes, que está sentado em cima, né, da ação de inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanha, aí ele segura para o Eduardo Cunha tornar constitucional, incluindo uma PEC. É uma manobra escandalosa aos olhos do país todo, em plena Lava Jato, e ninguém fala nada. Ou seja, a ideia dessa manobra é para que qualquer tentativa de proibir o financiamento privado vá por água abaixo. Ou seja, garantir que o financiamento privado continue existindo. As pessoas foram às ruas em 2013, apesar de toda a polifonia que aquelas manifestações continham, muitas vozes de direita, de esquerda, fascistas, tão fascistas, as pessoas foram às ruas e mandaram um recado muito claro. O sistema político não nos representa. Então eles pediram uma reforma política. Por que um empresário vai investir num candidato se ele não quiser um retorno depois? Se ele não quiser, de alguma maneira, assaltar as estruturas públicas? Ou seja, além de toda a ação que é necessária e é importante, de investigação, julgamento, punição dos envolvidos, sejam eles de partido, governo, de qualquer que seja, falta, na verdade, uma ação estrutural para mudar o país, a partir do escândalo da Petrobras e da Lava Jato, e por enquanto não está se apontando isso. É isso que estão querendo dizer. Ao contrário, o que está se apontando é uma contra-reforma. Quando vai falar, vamos legitimar, porque já ganhou no STF, já tem maioria no STF. 6-1. 6-1, o Gilmar Mendes sentou em cima faz o quê? 9 meses? Que ele sentou em cima disso, não deixou votar, pediu vista, né? Sem prazo de devolução. Sem prazo, e simultaneamente agora eles querem, na PEC, incluir que agora pode financiamento empresarial. Grandes cidades como São Paulo e Rio podem viver este ano o desespero de ficar sem água. As previsões mostram pra gente que, se não chover horrores, o reservatório da Cantareira, que abastece boa parte da capital paulista e tem sido um morto-vivo de Walking Dead, vai secar. E não temos um plano B. Laura, se a Cantareira secar, a culpa é de São Pedro? Não, obviamente que não. Olha, aliás, para chegar aqui, nós enfrentamos uma chuvarada louca. Quer dizer, está chovendo cântaros em São Paulo. O problema é que está chovendo, nós estamos vivendo hoje em São Paulo uma situação surreal. Nós temos inundação e seca. Quer dizer, ninguém entenderia um negócio desse. O problema é que em São Paulo não foram feitas obras mínimas para garantir que a gente pudesse pegar e usar a represa a represa Billings, que é uma represa enorme, maior do que a Cantareira, que a gente poderia usar se a gente tivesse esgoto tratado, se a gente não tivesse misturando água de chuva com cocô, como a gente está fazendo. Quer dizer, São Paulo é um desmando em termos de água. É verdade que nós temos uma seca, uma situação de pluviométrica, de chuvas, poucas chuvas, é verdade, mas é completamente diferente dizer que a gente vive uma situação de seca. Por exemplo, seca vive a Califórnia, onde não chove. Os rios são secos e tal. Uma grande pesquisadora da Universidade da Califórnia veio para o Brasil e falou assim, veio para São Paulo e falou, mas meu Deus, tem água nos rios? Eu achava que não tinha. Por quê? Mas tem água, mas a água é podre, a gente não pode usar e tal. Então eu acho que não é isso, acho que o problema é outro. O problema é incúria, é desleixo, é uma série de coisas, além do que é um problema, e aí agora a gente vai ter um gravíssimo problema, que a população, o governo já disse que a gente vai ter rodízio de 5 dias sem água, Sankasek, né? A gente vai ter 5 dias secos e 2 dias com chuva. Agora, isso sou eu, você, a população pobre e tal. O shopping Cidade Jardim, por exemplo, tem um contrato pelo qual a Sabesp se obriga, é o shopping mais chique de São Paulo, e a Sabesp se obriga a fornecer água para eles. É justo isso? Eu acho que é importante também a gente combater aqui o mito da escova de dente, né? Exatamente. Então, como se fosse o cara que escova o dente com a torneira ligada, ele é o problema da seca. 72% da água vai para o agronegócio. 22% vai para a indústria. 6% da água que vai para consumo residencial, né? Os grandes predadores da água são aqueles que têm contrato garantido. Exatamente. Né? A Sabesp, com a abertura de capital, vai ter lucro recorde esse ano, porque acabou com Cantareira para dar dinheiro para acionista na Bolsa de Valores de Nova York. Né? Então, o problema é de uma irresponsabilidade política clara, e eu acho, Sakamoto, que dessa vez
a blindagem pode cair. Mas, não vai ficar na conta de São Pedro. Mas você não acha que está, ao invés da conta de São Pedro, você não acha que há um movimento, um discurso, uma narrativa para jogar na conta do governo federal? Quer dizer, para culpar o PT por mais, o governo do PT por mais esse mal, que não é um mal do governo do PT? Eu acho que com certeza há um esforço de um setor político de fazer isso. Mas a questão aqui em São Paulo é uma coisa difícil de tirar da responsabilidade do governador, que chegou em outubro no debate eleitoral e disse: vai ter água em São Paulo, não falta água em São Paulo, não vai faltar água em São Paulo. Vai ser muito difícil. Uma pergunta, por que a gente não vê gente, muita gente, indo às ruas em São Paulo por conta da falta d'água? Paulista não gosta de banho? Já propuseram uma mudança da bandeira de São Paulo, ali mantendo e botando o Cascão no lugar do mapa do Brasil. Né? Dizem que o Alckmin já está mandando o projeto de lei para a Assembleia. Agora, o fato, Sakamoto, é que não houve ainda um conjunto de mobilizações mais fortes, porque ainda não começou o rodízio severo. Quando começar, e parece que vai ser logo, você pode ter certeza, eu lhe asseguro, este mês já vai ocorrer grandes mobilizações em torno do tema da água em São Paulo. Vai ocorrer e o problema, o buraco vai ser mais embaixo. Porque não é só falta água. Vai faltar água, alimento mais caro, né? Porque vai aumentar o preço dos alimentos, vai faltar água também, mesmo que eles privilegiem o agronegócio, vai faltar água ali. E desemprego. Né? Várias empresas, indústrias já estão saindo de São Paulo. Né? Construção civil vai ter que ser limitada porque consome muita água. Imagine juntar esses três componentes explosivos. Eu estava em Itu, quando teve a rebelião popular em Itu. Itu é a cidade mais tranquila que existe no Brasil. Desde a Convenção Republicana do século XIX. Pois é, desde a Convenção Republicana. É uma coisa. Itu é isso. Itu é um lugar tranquilo mesmo. Itu, que é esse lugar tranquilíssimo, que só é conhecido por ser uma cidade dos superlativos, Itu entrou em estado de rebelião. Quer dizer, eram donas de casa desesperadas com a falta d'água, porque a falta d'água não é que nem faltar gasolina. A falta d'água afeta a dignidade das pessoas. É aquela coisa, quanto tempo você consegue ficar com a descarga, sem descarregar privada, entendeu? As pessoas foram para a rua e as donas de casa atacavam os políticos de Itu com tomates, com ovos, com pedras, black blocs, donas de casa black blocs. Isso São Paulo ainda não viu, mas eu acho que vai acontecer. O clima mudou e as chuvas não são mais as mesmas. Mas nenhum governo se preparou para isso. O Palácio do Planalto, ao mesmo tempo em que pedia para o povo comprar eletrodomésticos e carros, deixou passar mudanças no Código Florestal que castigam ainda mais nossas fontes de água. Os reservatórios estão tão baixos que o risco é de termos um racionamento de energia como de água. A gente espera que com esses dois, né, com patrus pendendo talvez para um lado mais compreensivo, humanista e sustentável, e a Cátia Abreu pendendo para os negócios, para o lucro do agronegócio, a gente encontre aí uma alternativa que não seja essa que você descreveu aí. Agora, eu acho, Sakamoto, nesse ponto, que isso é um alerta. É um alerta que a gente precisa estar sempre retomando, porque às vezes a esquerda cai nisso também, de que o crescimento é um bem em si, de que o crescimento econômico, essa fé cega no crescimento econômico. A esquerda abraçou. Vamos ser bem sinceros, deixar bem claro. Qual esquerda? Diz qual esquerda abraçou isso. Não, esquerda. Exatamente. Eu caí no do erro, na verdade, eu reconheço. Eu vivo dizendo, assim, eu vivo dizendo para todo mundo, olha, nós não PT, nós esquerda, sabe, para fazer a separação, e eu caí no erro. O que acontece é o seguinte, determinada esquerda que atingiu o poder no partido, no PT, naquele partido político, abraçou determinadas práticas que tinham ojeriza na época da ditadura, com relação ao desenvolvimento, passando por cima de tudo e de todos, né? Essa esquerda. Agora, eu acho que esse crescimento econômico, ao mesmo tempo que é predatório ambientalmente, tudo que você mencionou, né, é um crescimento econômico que, mesmo socialmente, também é concentrador, porque a renda não deixou de ser concentrada. Então, acreditar que o crescimento vai trazer vantagens em si, espontaneamente, é um engano terrível. E o pior é que eu não sou tão otimista como já em relação a essa disputa que possa existir. Eu acho que o caminho vai para aprofundar isso. Eu só segui a linha do deboche dele, né? Assim, nesses dois pesos aí, porque o Patrus Ananias é um cara que é mais sensível, digamos assim, à questão da sustentabilidade do que a Cátia Abreu, óbvio que é. Mas que daí que vai haver uma disputa real de ambos para definir as políticas públicas do governo federal, aí já não creio tanto. Eu acho que vocês estão sendo um pouco mais... Realmente, vocês estão sendo um pouco mais bondosos, desculpa usar o termo, porque você está trabalhando no nível Patrus e Cátia.
Sim. Se você for ver, a cabeça de quem está na cadeira principal do Palácio do Planalto é uma cabeça de planilha desenvolvedora. Sim. Sabe? A cabeça da Dilma é uma cabeça de... foi ela que foi, digamos, uma das principais artífices para Belo Monte ser construída. Belo Monte, que é um erro, né, do jeito que foi colocado, é um erro, uma série de outras hidrelétricas, estava a acontecer uma tragédia no Tapajós se nada for feito com as comunidades tradicionais, né? Também é tudo por culpa de um modelo de desenvolvimento que, apesar de concentrador, né, de tudo isso mais, não conseguiu dar resposta, né? Tanto é que você vai ver agora, a gente está com risco de energia elétrica, né? Tivemos um apagão, não foi acidente, foi apagão, mandaram desligar, porque senão ia queimar sistema, e agora está com aquela faca no pescoço de saber se vai ter energia elétrica ou não, e mesmo tendo adotado um comportamento extremamente violento contra comunidades tradicionais para construir uma matriz hidrelétrica que já se mostra equivocada diante de um monte de outra política possível, né? Tudo bem, a gente pode pegar e discutir a questão do ponto de vista, pondo o foco integralmente no Palácio do Planalto. Eu não estou querendo livrar a cara da Dilma, mas eu acho que o que você falou está certo. A esquerda sempre teve um pé atrás com a questão ambiental, entendeu? Era como se, olha, puxa vida, mas se a gente for preservar ali, nós não vamos criar empregos, se a gente virar as costas para o agronegócio, a gente vai estar evitando o ingresso no país de bilhões de dólares que o agronegócio propicia em termos de exportação de commodities. Então, a esquerda sempre teve uma forma de pensar muito assim, pragmática no mau sentido. Eu acho que... Mais uma vez eu volto a dizer, não é toda esquerda não que é pensa toda a assim. esquerda, mas eu acho que a tradição de esquerda, a grande tradição da esquerda, é essa, vamos falar a verdade. Eu diria, Laura, que a tradição de esquerda nunca, só muito pouco, muito recentemente essa tradição de esquerda tem se preocupado com as questões ambientais e de liberdades individuais. Não, o Marx era a favor de acabar com as reservas indígenas, com os índios dos Estados Unidos, entendeu? Porque eles eram um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas e tal, não sei o quê. Então, vamos ser... quer dizer, eu acho que o que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje é uma enorme oportunidade de diálogo entre os ambientalistas e o movimento social, como nunca teve, entendeu? Quer dizer, quando é que o movimento social se dispôs a discutir, fora o MST, fora mas a discutir seriamente o que é a agricultura da soja, o que é o agronegócio. Mas vamos combinar, o metalúrgico nunca teve paciência para isso, os movimentos urbanos nunca tiveram paciência para isso, agora não, agora nós estamos sendo atingidos, quer dizer, secou aqui, nós vamos ter que encarar as causas disso, nós vamos ter que encarar a destruição das florestas, a destruição do meio ambiente, o uso louco da água, como o agronegócio faz. O uso louco da terra também. O uso louco da terra. Quer dizer, uma plantação de soja é a coisa mais triste que tem no mundo, é um deserto verde, né? É uma loucura. No dia 3 de fevereiro, um participante do Big Brother Brasil confessou ao vivo na TV ter agredido uma mulher com quem tinha um relacionamento. Levou uma tonelada de críticas nas redes sociais. Mas teve gente que ainda saiu defendendo o rapaz, justificando com o velho ditado: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Laura, um tapinha não dói? Eu acho inacreditável como nós ainda discutimos isso, né? Quer dizer, é uma loucura. Aí você fala assim, o cara lá é o office boy do Big Brother. Então, agora, a gente vê essas coisas acontecendo na Faculdade de Medicina da USP, tem estupro na Faculdade de Medicina da USP, entendeu? Quer dizer, na verdade... Estupro e acobertamento ainda. Desculpa, isso é mais importante, é quase mais importante do que o próprio estupro, que é todo o establishment da faculdade operando para esconder as responsabilidades ali. Quer dizer, o feminismo nunca foi tão necessário. E eu acho muito interessante porque teve um tempo, nos anos 90, e tal, que as pessoas, todo mundo bateu o martelo, acabou, o feminismo morreu, já não tem mais sentido isso, as feministas são umas chatas. E o que a gente está vendo hoje, interessantissimamente, a gente está vendo um reflorescimento do feminismo. Agora você falou da Faculdade de Medicina, ora no Congresso Nacional, Jair Bolsonaro
fez aquela fala lamentável em relação a Maria do Rosário. E não me espanta que haja pessoas defendendo o participante do Big Brother, se houve centenas de milhares defendendo o Bolsonaro e justificando a fala do Bolsonaro. Ora justificando a fala do Bolsonaro porque são machistas mesmo, porque são misóginos, ora defendendo o Bolsonaro porque a Maria do Rosário é petista. Ou seja, o fato da Maria do Rosário ser petista justifica que ela seja estuprada. Quer dizer, as mulheres não merecem ser estupradas, mas as petistas merecem. E não se espante que embaixo desse vídeo aqui, que vai estar disponibilizado na internet, haja umas centenas de milhares de comentários insultuosos contra nós por tocarmos nesse tema. Mas, Lindão, esse Big Brother aqui tá uma loucura, né? Porque já teve homofobia, já teve racismo, já teve, agora tem essa discussão da agressão, já teve um assassinato, quer dizer... Um assassinato dentro do Big Brother? Não, o cara que confessou que matou um cara quando foi ocupar o... Mas eu não acho que aí não acho que o problema seja do programa, não. Eu acho até bom que o programa dê visibilidade a isso, que o programa... tudo mas bem. Eles não deram visibilidade, desculpa falar, mas eles não deram visibilidade, porque eles puseram isso só no pay-per-view. Não, mas aí a gente tem que compreender os limites dos meios de comunicação. E nesse caso eu vou falar a partir de uma coisa que eu sei, conheço bem, eu sou comunicólogo. A gente tem que compreender a gramática de cada meio de comunicação. Há um conteúdo que não pode ir para a TV aberta porque a emissora tem uma responsabilidade. O programa é exibido no horário nobre para todas as famílias. E é um conteúdo próprio para as redes sociais e para a TV fechada, para os fansites, que alimenta toda a discussão na internet. Ou seja, por mais que não tenha exibido na TV aberta, o debate foi gerado nas redes sociais. Eu acho isso importante. Cada participante que seja responsável pelo que diz, pelo que se expõe. Mas não acho que a emissora tenha que tirar o programa do ar, porque há pessoas escrotas no mundo. As redes sociais e o Facebook, que é o grande Big Brother, é o verdadeiro Big Brother... Mas quem escolhe os escrotos é a emissora, né? Mas, olha, a emissora, ela escolhe pessoas. Se a escrotidão se aflora Pô, tem na um monte relação... de gente legal no mundo. Mas veja só, Jean, eu acho o seguinte, eu acho que, olha, passou a linha vermelha. Certo? Quando chega, isso é apologia ao crime, né? Quando o cara faz isso, diz que bateu, que tem que bater, faz um incentivo disso em TV, se o Estado brasileiro fosse um Estado de direito, não é socialista não, fosse um Estado de direito e não um Estado de direita, né? Esse cara saía algemado da televisão, assim como o Bolsonaro do Congresso. Sim. Eu acho que esse tipo de coisa, às vezes a gente fala, olha, isso expressa a sociedade, é bom expressar, não dá. Tem limite para isso e isso tem que ser coibido eu acho que tem que ter limite. Eu acho que o cara poderia sair dali preso. Eu acho que o Ministério Público poderia ter ido lá, ele poderia ter sido retirado. Não acho que o programa tenha que sair do ar, nem tenha que jogar na conta da emissora a responsabilidade pelas pessoas. As pessoas são ruins. As pessoas me ameaçaram de morte. As pessoas me difamam. As pessoas compartilham coisas a meu respeito que não são verdadeiras. As pessoas me atribuem uma fala defendendo a pedofilia. As pessoas fazem isso no púlpito da Câmara dos Deputados. Elas foram eleitas por pessoas que pensam como elas. Não vamos edulcorar o mundo achando que a gente vai ter um mundo com pessoas que são parecidas conosco. Não são, as pessoas são escrotas e elas aparecem ali. Agora, claro, que elas sejam responsáveis individualmente, que a emissora seja também responsável na medida em que alguém disse isso, ora, esse cara tem que ser expulso do programa, o Ministério Público tem que se posicionar. O Ministério Público foi lá? Quando esse cara emitiu essa opinião? Não. Então, cadê as instituições do Estado Democrático de Direito que não se posicionam? Entendeu? É isso. Essa é a questão. O UFC diz ter encontrado anabolizantes em um exame colhido por Anderson Silva, ex-campeão dos pesos médios. A notícia veio logo quando ele voltou a vencer uma luta de MMA, depois de uma longa recuperação por conta de uma fratura em 2013. Ele nega o doping. Eu tenho uma simpatia gratuita pelo Anderson Silva. É porque ele é bonito. Não é só porque ele é bonito, não. Porque assim, ele é mesmo lindo. Eu nem acho ele tão bonito assim. Eu acho ele não lindo. Acho ele bonito. Eu tenho uma simpatia gratuita, eu acho que ele é um cara assim de coração bom, desprovido de preconceito, um homem que diz publicamente que não sabe se será gay. Eu acho isso muito legal da parte dele, mas o Anderson Silva talvez experimente agora um crepúsculo, talvez por ter também acreditado demais na construção do herói que esses meios fazem, entendeu? A publicidade. Eu acho que a gente tem sempre que ter um pé atrás nisso, sabe? Na construção desse heroísmo, de como, de repente, todos os meios de comunicação e a publicidade se voltam para uma pessoa e constroem uma pessoa como se ela não fosse humana, como se ela não fosse capaz de falhar. Eu não estou dizendo aqui que houve o doping ou que não houve o doping, mas se houve, eu até compreendo esse cara, diante dessa pressão e dessa expectativa, ter recorrido a isso para sustentar o mito do herói. Porque se ele voltasse derrotado, as pessoas iriam atacar ele. É como se ele não valesse mais nada, como se não incluísse a derrota como parte da vida de um atleta. Um atleta não vive só de vitórias, um atleta vive de derrotas, e a gente precisa respeitar isso.
E quando um cara ganha uma partida, seja de futebol, seja do vôlei, e a gente constrói esse heroísmo, e vem o Banco do Brasil e faz campanha publicitária, e vem a Nike, exclui-se a derrota. Mas aí que tá, eu acho que mais do que o mito do herói, é a história do big business que tem por trás desse negócio aí, que é uma loucura, né? Quer dizer, o Anderson Silva é da empresa do Ronaldo. Agora, vamos combinar, né? Os esportistas de alta performance, é difícil achar um que escape dessa questão do doping, né? Quer dizer, meio constitutivo, meio faz parte, né? Aqueles grandes, o tal do herói, o Lance Armstrong, que é aquele ciclista e tal, que venceu um câncer, voltou a correr e tal, que de repente foi flagrado também na história Por causa desse imperativo. Na história do doping e tal. Eu acho que tem o imperativo do herói, mas acho que essa a faceta... Esconde o negócio. Mas que esconde o negócio. Eu acho que tem um outro ponto de vista para a gente ver isso, que não é só o da figura ou do esportista. Claro, tudo isso eu tenho acordo. Agora, o mesmo imperativo que existe sobre o Anderson Silva, existe na sociedade de forma geral, seja magra, seja bonita, seja feliz, né? Seja eficiente. A exigência social, né? Que o Lacan dizia, né? O imperativo categórico do Kant virou o imperativo do gozo. Goze, é uma exigência. Sim. Seja feliz. E isso gerou a sociedade mais depressiva que nós conhecemos na história da humanidade. A depressão é uma epidemia. E o doping não é só lá. O antidepressivo virou um doping coletivo na sociedade inteira. A Ritalina é uma maravilha. E a necessidade de corresponder, né? Porque eu tenho um dia, eu não sei se o Sakamoto lembra, eu estava conversando com ele, tem uma dimensão libertadora em você ser alvo do ódio, como ele é e como eu sou. Que é você se liberta de corresponder às expectativas das pessoas também. Você diz o que você acredita. Então, se as pessoas te odeiam por isso, é libertador. A gente vive numa sociedade em que as pessoas querem corresponder cada vez mais ao amor do outro, né? Então, eu tenho que fazer postagens edulcoradas, eu tenho que dar declarações edulcoradas, eu tenho que dourar a pílula sempre para poder não ser alvo da crítica, do ódio, do unlike, né? As pessoas querem like, querem ser gostadas. E não é assim, né? A gente tem que incluir na vida a derrota, o fracasso. Agora, né? Vamos combinar, né? O UFC é o ó total. Eu não gosto. É uma loucura, é uma barbárie. Bebi e falei. Horrível. Bebi e falei. Não gosto. Não gosto também. É uma selvageria. Você proíbe a rinha de galo e deixa aqueles homens sofrerem daquela maneira. É uma vergonha isso. Agora, e por que esses seres humanos têm que ser expostos dessa maneira? Não é, gente? Vai assistir telenovela, tão mais bacana.